listening to you. And that this heart of mine receives what is full of grace and truth. Whisper, whisper, whisper in my ear, and tell me words I thought I'd never hear. Show me, show me, show me what you see. Illuminate what's right in front of me. Oh, there's so much more to what we see. Sometimes I'm scared to take it in. Is that you're right in front of me? Are you the stranger or the friend? Whisper, whisper, whisper in my ear, and tell me words I thought I'd never hear. Show me, show me, show me what you see. Illuminate what's right in front of me. And what you whisper in my ear, let it find room in my heart. And like a garden, let your words begin to grow. And when my faith is prone to fear, remind me of your love. Remind me that you never let me go. Remind me, remind me, remind me of your love. Remind me, remind me, remind me of your love. Oh, remind me, remind me, remind me of your love. Oh, remind me, remind me,
Aleluia. Graça e paz, nação do avivamento. Amém. Graça e paz, todo o povo de Deus, todos os irmãos, os amigos que pararam, para adorar ao Senhor, para cultuá-lo, para lembrar, quanto Ele tem sido bom, o quanto Ele tem estado conosco. Amados, nós estamos passando por portas, que na verdade são verdadeiros portais, Um portal nos leva a uma dimensão diferente, Uma porta nos leva a um lugar, mas um portal nos leva a uma dimensão. E a própria palavra de Deus diz que nós já fazemos parte dessa outra dimensão, Jesus dizia assim: vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Amém? E diz lá em Efésios 2, quando diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, isso faz parte da nossa vida, faz parte da vida da igreja. Nós já falamos aqui de 2 portais. O primeiro portal foi o portal da conversão. E cada portal, ele tem uma referência nas portas da cidade velha de Jerusalém. Então são 12 portas na cidade de Jerusalém e 12 portais espirituais nos céus. Então o primeiro portal que nós passamos aqui foi o portal da conversão. E não podia ser outro, Não podia ser outro. Porque se nós vamos entrar numa nova dimensão, nós temos que ser transicionados, tudo na nossa vida tem que ser modificado. Aí a pessoa pode imaginar assim, mas como se dá isso? Como isso é possível? Aí, esse mesmo questionamento foi feito por um doutor da lei, um homem muito inteligente, muito culto, chamado Nicodemos. E ele fez essa pergunta para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava falando das mesmas coisas que eu estou falando aqui. E ele fez essa pergunta: como é que eu posso nascer de novo? Jesus falou assim: é necessário que você nasça de novo. Ele falou: como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e sair? Aí Jesus falou: você é um doutor da lei e não entende dessas coisas? Então o nascer de novo é o nascimento do Espírito, é espiritual. Então estar num lugar, passar por um portal para estar na presença de Deus, ele é tão louco como você nascer de novo sendo já nascido, sendo já com idade avançada, não é? Então, vamos transicionar a nossa mente. O nascer de novo é essencial para se passar por um portal, para estar na presença de Deus. Por isso que essa porta das ovelhas, olha que coisa tremenda, que foi o primeiro portal aqui. E quem não esteve aqui, quem não pôde assistir, pode ir lá no canal Provisão TV e pegar a primeira porta, ou primeiro portal, que é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era a primeira porta da cidade antiga de Jerusalém. E por ali passavam as ovelhas que seriam examinadas pelos sacerdotes, para, uma vez sendo aprovadas, elas seguiriam para o templo para serem usadas no sacrifício. E é interessante, quando o Senhor Jesus, ele foi lá um pouco antes da sua crucificação, exatamente no dia que na festa da Páscoa as ovelhas eram examinadas, foi nesse dia que ele passa pela porta das ovelhas e ele é examinado. Ele é examinado por os sacerdotes, examinado por Herodes, examinado por Pilatos. E o que o Herodes e Pilatos disseram? Aqueles juízes disseram: não encontramos nele culpa alguma, ele é inocente. Exatamente o que eles faziam com as ovelhas, não tem mancha nenhuma, ela pode ir para o sacrifício. Então é impressionante quando a gente vê as portas de Jerusalém, que todas elas se cumprem na pessoa de Jesus. E Jesus diz assim: eu sou a porta. Então Jesus é a porta das ovelhas, ele é todas aquelas outras portas ali da cidade de Jerusalém. Muito bem,
A porta é a porta das ovelhas. Dali veio a nossa salvação. Dali Jesus foi examinado, depois ele foi à cruz, foi sacrificado, e nós recebemos o perdão. Amém? E para nós, essa porta, ela nos remete a um portal, chamado portal da conversão. Que quando se passa por esse portal, a pessoa é convertida. De uma pessoa simplesmente humana, carnal, separada de Deus, para uma nova criação. Aquele que está em Cristo, que é a porta das ovelhas, nova criação é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, agora, no portal, passando pelo portal da conversão, a pessoa foi convertida. Nós não conseguimos calcular a importância dessa palavra conversão. Conversão significa que mudou. Agora, existem elementos em você que conseguem se conectar com o reino dos céus, com a dimensão celestial. Agora você pode falar com Deus, ouvir Deus, transitar, porque houve uma conversão, as peças foram mudadas. Não é assim com o automóvel, que era de gasolina, foi convertido para álcool, agora pode receber álcool. É assim, a conversão mudou, só que isso é espiritual, a gente aparentemente a gente não vê, né? Agora, existem algumas características que acabam sobressaindo, que as outras pessoas veem. Você pode perceber isso. Como você está mudado, você não é mais o mesmo. Olha, eu estou vendo um brilho no seu rosto. Puxa, você agora está com novas atitudes. São marcas da conversão que começam a aparecer, né, do lado de fora. Mas o mais importante é o que aconteceu do lado de dentro. Amém? Era uma pessoa perdida, é salva. O que existia lá dentro do coração? Não sabemos. Mas depois da conversão, sabemos que é o Senhor Jesus. Amém? Então olha quanta coisa aconteceu. Anjos do Senhor foram deslocados para estar ao seu redor. Olha quanta coisa aconteceu. Quanta coisa mudou. A gente não vê, mas mudou. Esse é o portal da conversão. Essa é a porta das ovelhas, que nós passamos aqui naquele primeiro dia. Lembramos da conversão, né? Aí logo depois veio a porta da provisão. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus é nosso Pai. Por isso que na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, vem a adoração e logo depois você vem o pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer, a provisão. Pensa no povo de Israel. O povo de Israel estava lá no Egito sob o domínio de Satanás. Representa o homem no mundo. Representa o ser humano, eu, você, antes da conversão. Preso lá, sob os domínios de Satanás. O povo de Israel estava sob o domínio de Faraó. Aí Deus vai e tira eles de lá através de Moisés. Moisés é uma espécie de Jesus, Salvador. Então Moisés tira o povo do Egito. O povo passa pelo Mar Vermelho. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho, houve uma conversão. O Mar Vermelho foi um batismo. Amém? Ali houve uma conversão. E eles saíram do outro lado, um outro povo. O que aconteceu logo depois de passar pela porta da conversão? Portal da conversão? Se abriu o portal da provisão e o maná começou a chover sobre eles. Amém? Olha, não tem um crente aqui, nem quem está em casa, e nem em lugar nenhum do mundo, que não esteja debaixo de chuva de maná. Amém? Não tem, porque este é o programa de Deus, esse é o processo.
passou pelo portal da conversão, se abre o portal da provisão. Passou pela porta das ovelhas, a seguinte porta é a porta do peixe, a porta da provisão. Israel passou pela porta da conversão, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, foram batizados no Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi o batismo deles. Amém? Por isso que logo depois da conversão vem o batismo. Então todos os convertidos, casa de provisão, casa de bênção, todos os convertidos, agora, no final do ano, vão passar pelo batismo. Por quê? Porque o batismo sela a conversão. Então todos que passaram pela porta da conversão têm que ser batizados. O povo de Israel foi batizado no Rio Jordão, foi batizado no Mar Vermelho, né? Nós vamos ser batizados no Rio Jordão. O povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho. Abriu-se o portal da provisão. Começou a chover maná sobre eles. Aí logo depois do portal da provisão, Deus chama Moisés ao monte. E o monte começou a pegar fogo. Sair fumaça, relâmpagos, barulho. A voz de Deus ecoou do alto do monte Sinai. As pessoas ouviram e ficaram atemorizadas. A presença de Deus veio à terra. Amém? E Deus mostrou a Moisés a dimensão celestial. Moisés, ali no monte, entrou para uma dimensão. E ele, nessa dimensão celestial, ele viu o tabernáculo verdadeiro. Não que o da terra seja falso. É verdadeiro no sentido de original e cópia. Ok? Na terra foi construída uma cópia. O original nos céus. Talvez a palavra original caiba melhor do que a palavra verdadeiro. Então ele viu o tabernáculo original, registrou todas as medidas. Quem podia registrar aquelas medidas todas, senão uma pessoa já convertida com receptores espirituais para perceber, gravar. E depois passou para aqueles construtores e eles construíram o tabernáculo. Isso foi o que Moisés viu na dimensão celestial no alto do Monte Sinai. Cada peça Deus deu, cada orientação, os 10 mandamentos. E ele viu o dedo de Deus escrevendo nas pedras, escritas por Deus, pelo próprio Senhor Yahvé. Bendito seja o nome do Senhor. Que porta é essa? Que porta é essa? Esta é a terceira porta que tem lá em Israel. Terceira porta, chamada Porta Velha. E que para nós, igreja do Senhor Jesus, que já transita na dimensão espiritual, esta porta recebe o nome de portal. Portal da comunhão. Amém? Portal da comunhão. Então logo depois, primeiro veio a conversão do povo de Israel, depois veio a provisão, lembra? E logo depois veio a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Por que não veio a comunhão com Deus logo depois da conversão? Porque o ser humano, ele se converteu, ele está muito novo, né? Está muito recente, está tudo muito novo para ele. Então ele recebe essa chuva de maná, recebe provisão, para ele se desapegar, para ele começar a confiar no Deus que tudo provê. E depois que eles estão supridos, Deus fala assim: agora venha para perto de mim, venha ter comunhão comigo. Venha ter comunhão comigo. E quando a pessoa olha, aparece uma porta velha.
entre por essa porta, está ali, o milagre da comunhão. Esse é o portal da comunhão, mas a gente destaca o milagre da comunhão, né? Que você, quando passa por esse portal, que é a porta velha, você encontra o milagre da comunhão. Onde nós encontramos a porta velha? Lá em Neemias capítulo 3, versículo 6, a gente está acompanhando o tempo em que Neemias foi restaurando as portas, e está em ordem, a ordem está bem assim certinha. Primeiro restaurou a porta das ovelhas, depois restaurou a porta do peixe, e agora, capítulo 3, versículo 6, a porta velha, tá? Em todas as versões aparece a porta velha, e na NVI vai aparecer aí o nome Gessana, que é a mesma coisa, tá? Por isso que no nosso versículo a gente colocou em chaves aí o nome original. Então tá ali a tradução mais correta. A porta velha, pode colocar Neemias 3:6, a porta velha, Gessana, foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Então, aqui aparece a porta velha. Agora, por que porta velha? Porta velha é o mesmo que porta antiga, é o mesmo que tempos antigos, é o mesmo que início, é o mesmo que princípio, lá no princípio, lá antigamente. Lá no princípio havia comunhão com Deus. Amém? Lá no princípio havia comunhão com Deus. Toda tarde o Senhor chegava no jardim do Éden, todo cair da tarde, e Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados, vinham e ali se relacionavam com Ele, conversavam, recebiam instruções e tinham uma plena comunhão. Nós sabemos que essa comunhão foi perdida. E quando eles saíram, foram expulsos do Éden depois do pecado, eles saíram por uma porta. Lembra disso? Eles saíram por uma porta. E nós com eles, por quê? Nós somos todos descendentes, nós já nascemos do lado de fora. Aí, quando Jesus veio e pagou o pecado, nosso pecado, desde Adão, pagou na cruz, o que ele fez com isso? Nós ficamos em condições, novamente, de voltar a ter comunhão com Deus. Amém? Deixamos de estar mortos espiritualmente, para estarmos vivos. O que significa estar morto espiritualmente? Estar sem comunhão com Deus. O que significa o novo nascimento? É voltar a ter comunhão com Deus. Então, o novo nascimento é o espírito que uma vez nasceu e morreu, agora ele nasce de novo. Amém? Então, estamos prontos agora, em condições de voltar lá para aquela porta velha, antiga. Quanto tempo já passou? E o Senhor está nos esperando. Amém? Para passarmos por esta porta, a porta velha. Lá em Jeremias capítulo 6, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor Yahvé: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Amém? Segue esse caminho antigo. Esta porta velha também é Jesus. Jesus é todas as portas, todas as 12 portas. Por isso que as portas de Jerusalém são 12, que é exatamente o número
do governo do Senhor Jesus. Por isso, os 12 apóstolos. Por isso, os 12 de Moisés. Por isso, as 12 portas da Nova Jerusalém, onde todo crente de todas as igrejas e denominações, né? Porque Deus vai estar vendo os salvos. Eles entrarão por essas 12 portas. Todos, um dia, todos os crentes vão se alegrar com 12. Porque vai ver aquela cidade das 12 portas e vai entrar. E não vai ter que, como dizer, por que não 13 portas? Por que não 10 portas? Vai perguntar, por que 12? Aquela pergunta, por que 12? Não vai mais ter razão de existir, né? Porque você vai viver eternamente numa cidade de 12 portas. É impressionante, é lindo isso, né? Jesus é essa porta velha também. Sabia disso? Jesus é essa porta velha. E esse velho aqui não é nada depreciativo, né? Às vezes a gente ouve a palavra velha e parece uma coisa negativa, né? Não, nada disso, nada negativo. Aqui fala de solidez, fala de fonte, de nascedouro, de princípio, os princípios antigos. Olha só, os fariseus sempre estavam ali debatendo com Jesus, né? E certa vez eles ficaram lá debatendo com Jesus, e Jesus começou a conversar com eles e falar que Abraão ansiava por ver Jesus, né? E se alegrou ao ver esse dia, profeticamente, espiritualmente. E Jesus está falando assim com eles. Aí eu separei apenas 3 versículos. Depois você pode ver todo esse capítulo 8 de João. Mas João 8, 56 a 58 diz assim: Jesus falando para eles: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu, espiritualmente, né? E alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Amém? Eu sou a porta velha. Aleluia! Dê um aplauso a Yeshua. Eu sou a porta velha. Por isso que lá em Hebreus 13:8, que dá nome aqui o nosso slogan, Hebreus 13:8, está lá: Jesus Cristo é o mesmo ontem, a porta velha, hoje e para sempre. Amém? Mais um aplauso a Yeshua, ao Senhor Jesus. Meu Deus! Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus. Nós vamos ver que ao passar por esse portal, da comunhão, para nós o que ele indica? Uma pessoa que está se convertendo agora, se converteu e entra nesse portal da comunhão com Deus, intimidade com Deus, ele vai começar a experimentar essa intimidade com Deus. E nós não já passamos por esse portal? Passamos. Talvez passamos, talvez não, né? Porque o portal, a porta das ovelhas, que é o portal da conversão, é a primeira porta, e muitos passam pelo portal da salvação, ou da conversão, e se dão por satisfeitos, já estou salvo, já estou crendo, e não acessam os outros portais. Por que esse tempo profético que nós estamos tendo aqui, revisando todos esses portais? Lembra do portal da provisão? Olha que tremendo, quanta provisão foi desatada na nossa vida quando passamos por esse portal. Porque quando a gente passa pelo portal, nós nos lembramos e tomamos posse, cremos. E no reino de Deus as coisas,
elas acontecem quando a gente crê, elas são liberadas pela fé. Por isso que se há pregação, porque é exatamente para que gere fé. Quem é que no dia do portal da provisão não mergulhou? O que eu falei aqui para os adolescentes, né? Dei até esse toque para os adolescentes. Eu vou ver vocês daqui a 20 anos, 10, 20 anos, e vocês vão dizer para mim, eu vou ver vocês assim, vou olhar para vocês, de cima e embaixo, meu Deus, sabe? Eu vou ficar até pequenininho diante de vocês, meu Deus. Mas eu quero ouvir de vocês uma coisa. Olha, apóstolo, se lembra daquele dia do portal da provisão? Aqui. Entra aqui na minha sala para tomar um café. Eu vou falar, eu não sou digno, olha meus trajes humildes. Aí você fala assim, não tem problema não. Você é meu convidado de honra. Mas o que eles vão falar? Não se preocupe, eu sou o dono. Falei, então tá tudo bem. Amém, adolescente? Glória a Deus. É claro que isso aqui é uma, né? É uma palavra assim, de ânimo. Claro que vai ter, você pode ser uma pessoa simples, humilde, mas você vai estar feliz e próspero. Sabe, não é que todo mundo vai ser dono disso. Nem foi falado sobre isso, vocês estavam aqui, viram, né? Mas não tem limites para o que Deus vai fazer na vida de vocês. Agora eu quero saber de um adolescente, deixa eu ver. Acho que vai ser você, Luísa. Acho que vai ser você. Eu quero saber qual a frase que eu falei aqui, que eu mandei vocês guardarem. Uma frase muito importante. Você se lembra? Então, pode abaixar um pouquinho a máscara? Isso. Quando tudo estiver dando errado, aí é que tudo vai dar certo. Amém. Dê um aplauso, Senhor, pela vida da Luísa. Tá vendo aí? Não combinamos nada. Não combinamos nada. Então, porque isso significa, nada vai parar vocês não vão desistir. Está fazendo um projeto, deu errado, e agora que vai dar certo, faz de novo, e continua, e não para, e tem gente desistindo, vocês estão avançando, até vocês chegarem lá, e passaram pelo portal da provisão, amém? Quando a gente olha a vida de Abraão, de Isaac, né, de Jacó, de todos os servos de Deus, foi assim, com todos eles. Às vezes a gente quer separar, né? O crente tem que ser só espiritual. Não, vai ter só coisas espirituais. É tudo. Temos que ser completos. Por isso 12 portas. Nós precisamos passar por essas 12 portas. Cada porta vai nos ensinar algo poderoso e precioso. Passou pela conversão, mas não é só para ficar na conversão. Já sou um crente. Mas as outras portas você não conhece. Não conhece porta de provisão. Não conhece a porta velha, que vamos conhecer hoje. E não desfruta de nada disso. Aí acaba ficando amargurado. Quantos crentes que são convertidos amargurados, desistidos, que abandonam. Depois ainda, quando você vê, passa para o time contrário, atacando. Passou só por uma porta. Não conheceu mais nada. Sabe, o evangelho é muito rico. Nós temos que prestar atenção em cada detalhe que Deus deixa para nós. Por exemplo, para que 4 evangelhos para falar de uma pessoa só, que é Jesus? Não bastaria o evangelho de Mateus? Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Para quê? Marcos, Lucas, João. Então já mostra a grandeza de Jesus. Ele é tão grande que não comporta uma pessoa só para fazer a biografia dele, para falar sobre ele, das coisas que ele fez. Então tem mais. Você leu Mateus? Tem mais. Tem Marcos. Você leu Mateus e Marcos? Tem mais de Jesus. Tem Lucas. Você leu Mateus, Marcos e Lucas? Tem mais de Jesus. Tem João.
Você passou por uma porta, se converteu, tem mais, tem provisão. Recebeu provisão, tem mais, tem a porta velha. Tem mais 12 portas. Tem alguns que param na conversão, tem outros que param na provisão. Tem mais dos que param na porta da provisão do que outra coisa. Melhorou um pouquinho, esquece de Deus. Não sabe que Deus tinha coisas muito maiores. Muito maiores. Coisa que dinheiro não compra. Amém? Então não pare na porta da provisão, não. Vai avançando. Porta velha, essa porta talvez seja, assim, uma que a gente precisa dar muita atenção. Todas, é óbvio, temos que dar atenção. Mas essa porta velha, ela fala da comunhão com Deus. Por que porta velha? Porque velho fala de princípio, coisa lá atrás. Já ouviu assim? Isso aí é lá do antigamente, né? Já reparou? Quando a gente fala assim, ué, menino, toma benção ali, não pediu benção ali o seu pai? Ah, não, isso é do antigo. Não, a gente não faz isso não, isso é coisa de velho. Já reparou isso? Quanta coisa ele perde por não pedir a benção meu pai, benção minha mãe. Tantos princípios. Então, a porta velha fala de princípios antigos. E a porta velha fala da comunhão. Ela fala de um tempo em que havia comunhão entre Deus e os homens. Você quer voltar a experimentar isso? Amém? Então tem que passar pela porta velha. Tem que passar por essa porta. Nós vamos ver aqui, quando a gente passa por essa porta, algumas bênçãos são restauradas. Bênçãos espirituais que são restauradas ou que passam a existir. Quem não passou ainda se converteu agora, vai começar a receber. Mas quem já passou há muito tempo, se converteu há muito tempo, mas nunca passou pela porta velha, vai passar hoje. Mas tem crente que passou e depois esqueceu tudo. Passou e essa porta ficou igual a porta lá de Jerusalém, que ficou derrubada. Teve que ir lá Neemias com seus ajudantes para consertar a porta. Nós lemos isso em Neemias agora. Eles consertaram a porta velha, porque ela tinha sido derrubada, lá na cidade de Jerusalém antiga. Acontece com a gente também. A gente esquece dessa porta, ela fica em ruínas. Então hoje vai ser o dia de você passar por esse portal. O que você encontra dentro desse portal? Quais são as bênçãos? Isso é um portal da comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus. Mas é uma comunhão de intimidade. Tem uma igreja, lá no Apocalipse, uma das 7, que Jesus falou assim, ó, vocês têm que voltar à porta velha, hein? Vocês são muito bons, vocês fazem trabalho de evangelismo, vocês usam a minha palavra, me servem, se reúnem na igreja, mas vocês se esqueceram da porta velha. Que igreja foi essa? Igreja que Jesus fala, vocês deixaram e vão ter que voltar. Igreja de Éfeso. Vocês são muito bons, mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Então a porta velha, onde nós encontramos o nosso primeiro amor, não é o primeiro amor aí do casalzinho não, é o primeiro amor em relação a Deus, é o momento que você tem aquele impacto com Deus, sabe? E você está ali, você ama a Deus, você serve a Deus, você ora, você sente a presença de Deus. Chega um tempo que aí fica fazendo as coisas mecanicamente. Quem está assim, hoje é a oportunidade de voltar para esse portal. E quem nunca passou, hoje você vai passar. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui duas bênçãos espirituais para aqueles que restauram
e passam pelo portal da comunhão. A primeira bênção é voltar a sentir a presença de Deus. Amém? Quando a comunhão com Deus é restaurada, você volta a sentir a presença de Deus. E se você fala assim, mas como é que é a presença de Deus? Se você nunca sentiu, então você vai começar a sentir a presença de Deus. Isso é para criança. É para criança. É para pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Para terceira idade, pessoas com 80 anos ou mais. Sabe? Moisés estava com 80 anos. Aí Deus apareceu para ele lá na sarça ardente. E ele sentiu a presença de Deus. Aí Deus deu uma tarefa para ele tremenda, de tirar o povo de Israel. 80 anos. E Samuel estava com pouquinhos anos de idade. E Deus falou com ele. Então é para todo mundo. Amém? Então a primeira bênção espiritual, quando a comunhão com Deus é restaurada, é que você volta a sentir a presença de Deus. Ou até começa a sentir, quem nunca sentiu, a presença de Deus. Isso vai acontecer hoje aqui. Amém? Isso vai acontecer hoje. Hoje nós vamos passar pela porta velha. O que que nós vamos ganhar quando atravessarmos a porta velha? Nós vamos ganhar a intimidade com Deus. A delícia de estar na presença de Deus. Isso que a gente vai ganhar. Você quer isso? Tem que passar para a porta velha. Então nós vamos ver que algumas reações, agora preste atenção nas reações espirituais que você vai começar a sentir. Porque às vezes a pessoa pensa assim, como é que eu vou sentir a presença de Deus? É um calafrio? Então eu vou dizer para você, você vai sentir a presença de Deus, cada um vai sentir a presença de Deus de uma forma particular e única. Amém? Cada um vai sentir de um jeito. Agora tem algumas reações que são iguais para todos. Todos vamos ter essas reações. Então eu quero falar da reação e não do como vai ser esse sentir a presença de Deus. Então a reação, a primeira reação que vai ocorrer na sua vida. Agora preste atenção, pode ser hoje já. Pode ser no decorrer dessa semana. Se você passar pela porta hoje, pelo portal da comunhão com Deus hoje, esse é o seu destino, esse será o seu destino. Você vai começar a experimentar essas reações que eu vou falar aqui. Todos vão experimentar essas reações, uma hora ou outra. Talvez você não experimente agora. Um belo dia você vai estar em casa sozinho. Escute o que eu estou te falando profeticamente. Vai estar sozinho, sei lá, lavando uma louça, arrumando o quarto, indo tomar banho. De repente, você não vai conseguir fazer mais nada, porque você vai cair em choro. Algo vai tomar você que você não vai aguentar. Amém? Porque Deus está vivo, Ele não está morto. Amém? Então a primeira reação espiritual que vai acontecer na sua vida, na nossa vida, na minha também, é a sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual vai começar para alguns e vai voltar para outros que já tiveram e perderam. Sensibilidade espiritual. Então, a palavra de Deus, ela vai passar a tocar profundamente o seu coração. Vê a palavra de Deus, pá, vai ser aquele toque no seu coração. E você sabe que o coração, ele mexe com as emoções que você sabe que você não aguenta, né? Então, as lágrimas vão começar ou vão voltar para os seus olhos. Então, vai ser uma coisa de sensibilidade. Por quê? Preste atenção. Você entrou pela porta velha. Quando você entrou pela porta velha, quem você encontrou? Deus, o trono de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. E aquilo ali mexe com você.
Não tem como a pessoa ficar insensível diante da presença de Deus. A porta velha, podemos chamar também de porta da intimidade com Deus. Amém? Então, a palavra de Deus começa a tocar. Porque às vezes vem a palavra de Deus e a pessoa, parece que é um negócio intelectual de escola, né? E tal, é como se um professor estivesse falando, como se um político estivesse fazendo um discurso. Não toca. Então, muito do tocar não é tanto de quem fala a palavra. É óbvio que também é, mas não é tanto. A responsabilidade maior é de quem recebe a palavra. Porque se eu me fechar para receber, nem se o próprio Deus falar, eu não vou sentir. O próprio Deus em pessoa pode falar e eu não vou sentir. Você não vai sentir, se você se fechar. Você quer um exemplo disso? Caim, Deus viu que o coração dele lá estava querendo matar o irmão. O espírito de inveja tomou o coração dele. O que Deus fez? Deus não mandou ninguém, foi em pessoa, o Senhor Yahvé, bendito seja o nome dele, o Pai Celestial em pessoa. Caim, você está com pensamentos ruins, isso não é bom, mas você pode dominar isso. Domine isso, Caim. Sabe que o próprio Senhor falar com você diretamente? Primeiro que se o próprio Senhor já falar comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é morrer. Morrer. Pronto. Depois não vou fazer mais nada, porque eu já morri. Porque não é possível. Como é que você vai aguentar? Aí ele vai e fala, Caim, balança a cabeça, Deus sai dali, ele vai e mata Abel. Aí Deus chama ele, Caim, cadê seu irmão Abel? Sou eu o guardador do meu irmão? É muita insensibilidade. É muita insensibilidade. Agora, se houve uma insensibilidade dessa lá atrás, com o próprio Deus, você acha que não vai haver com o pastor? Pega, quero ouvir. Mas Caim não ouviu Deus. Eu vou esperar que os pessoas me ouçam. Então a responsabilidade maior é com quem recebe a palavra. À medida que você vai recebendo a palavra, deixa a palavra entrar, bater no seu coração. Seja sensível. Porque o contrário de sensível é o insensível. É como se tivesse uma couraça de aço, não passa nada. E o sensível é uma película fininha do que bate da palavra de Deus, né? Então essa sensibilidade para ser tocado pelas coisas espirituais, quando você passa por esse portal, essa porta velha, você passa a ter essa sensibilidade. É a mesma sensibilidade de Adão antes do pecado. Amém? Sensibilidade espiritual. Aí você começa a sentir a presença de Deus. Isso vai num crescendo. Você vai começar a sentir, inclusive, a presença dos anjos. Eu já ouvi de pessoas que sentiam o bater das asas dos anjos. Plá, 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 plá. Uma vez conversando com uma irmã, uma serva de Deus tremenda, que já pregou aqui na igreja. Posso até falar o nome dela, porque uma coisa tão bonita, né? Uma verdade tão bonita, irmã Jaelita, né? Uma serva do Senhor. E ela falando que um dia estava orando e ela sentiu que os anjos do Senhor estavam ali. E ela sentiu a presença dos anjos do Senhor ali com ela. E como é que é isso? Eu falei assim, não sei, eu não vi, mas eu sabia que eles estavam ali. É um negócio assim, sabe? Que quem experimenta sabe disso. Essa sensibilidade vai crescer em você, dessa intimidade com Deus, vai num crescendo. Daqui a pouco vai estar ouvindo anjos, sentindo aroma do céu. Tem uma irmãzinha aqui, ela não está aqui hoje, então não vou citar o nome dela. Depois ela estiver presente, aí eu cito, que ela vai poder confirmar ou não. Claro que ela vai confirmar. Teve um domingo pela manhã aqui, aí nós estávamos aqui ministrando, e teve uma ministração sobre, teve um momento que falava do perfume, né?
o perfume do Senhor enche o lugar, o aroma. Isso tem aí uns 4, 5 domingos pela manhã. São todos domingos tão proféticos, você lembrar é difícil, né? Mas foi falado sobre isso. Aí ela me contando depois aqui, ela veio aqui me contar. Falou: apóstolo, eu comecei a sentir um perfume. Ela está de casa assistindo, ela está lá, falando com o esposo dela, ela é casada. Ela está falando com o esposo dela agora assim, ó. Foi eu. Aí depois, outro dia, ela chama ela para dar o testemunho. Então, ela falou: eu comecei a sentir um perfume, mas um perfume tão gostoso, tão maravilhoso, que eu não conhecia aquele perfume. Aí ela estava lá em cima na galeria, ali no cantinho ali, e orando, olhos fechados, estava todo mundo orando nesse momento, e ela sentindo aquele perfume. Ela falou assim: já sei, acho que o apóstolo pediu alguém para borrifar perfume no meio do povo. O que não seria nenhum problema, que a gente às vezes encontra em alguns seminários, alguma coisa, tem um ato profético de perfume, então a gente joga o perfume, mas todo mundo está vendo que a gente está jogando perfume, faz parte do ato profético, não é nada para mostrar uma coisa que não é. Vai dizer, ó, perfume do céu, e está borrifando. Isso aqui não acontece. Agora é perfume, a gente borrifa perfume nas pessoas, para fazer um ato profético, ou coloca um óleo, água, isso aqui é normal aqui, ato profético. Aqui quer pacto, é aqui, não tem jeito. E em tantos outros lugares também, que não é único. Aí, o que aconteceu? Ela foi, eu vou ver, tem alguém borrifando. Aí ela abriu os olhos e olhou. E estava todo mundo assim, ó. Todo mundo orando. Olhou, não tinha ninguém andando com nada, ninguém borrifando nada. Aí ela, e continuando sentindo o cheiro. Falei, não tem ninguém borrifando. E aqui eu falava assim: e o aroma do céu está nesse lugar, o aroma do céu, perfume de Cristo, bom cheiro. Ela veio e falou para mim. Eu falei, que bênção, que experiência tremenda. Aí ela disse assim: apóstolo, o senhor sentiu o cheiro? Eu falei, eu não. Eu não senti cheiro nenhum de perfume. Tipo assim, eu que estou falando, não estava sentindo, né? E o cheiro de Deus eu não estava sentindo. Para você ver, né? Para você ver. Ela na sensibilidade, ó, sentindo. Isso é sensibilidade. E foi no dia, nesse dia, foi quando o apóstolo André aqui, agora você vai lembrar do dia. Ela estava ali, aí segurou na cadeira. Né? Aí eu fui falar com ela. Fui falar com ela, o que aconteceu? Eu estava flutuando, lembra disso? Sentindo que estava flutuando assim das nuvens, porque exatamente era o momento do perfume e do flutuar na presença de Deus, nas nuvens, lugares celestiais. E ela segurou na cadeira. Aí a gente comentando sobre isso, porque essa nossa irmãzinha, ela também sentiu assim, do mesmo jeito, e sentiu também o cheiro, o aroma. Então foi um momento, uma conversa que a gente teve assim, tremenda aqui, tá? Amém? Sensibilidade. Agora, cada um vai ter uma coisa. Você vê, eu mesmo não senti cheiro nenhum. Entendeu? Revelei que havia cheiro. Eu mesmo não senti. Olha como é que Deus faz. Essa coisa é linda. O outro vai sentir outra coisa, outro vai ter outra reação, outro um pensamento ruim que vai mudar. Mas coisas vão acontecer. Porque se nós estamos sensíveis para Deus, coisas tremendas vão acontecer. Nós vamos ser tocados. Amém? Nós vamos ser tocados. Queridos, está vendo? Essa reação espiritual vai acontecer com todo mundo. Agora, a experiência da presença de Deus e tal, aí é particular de cada um. Agora, sensível, todos vão ficar.
A palavra vem, começa a queimar. Sabe quando a palavra começa a queimar assim no peito? Oh, meu Deus, queimando aqui. Sabe? É sensibilidade. Aí está numa oração, um louvor, está queimando o peito. Queima logo o peito. Meu Deus, meu Deus. Eu falei aqui uma vez que eu estava lendo um livro, né, do Atmani, Autoridade Espiritual. Tive que parar de ler, estava no estacionamento do shopping. Começou a queimar tudo, tive que fechar o livro. E que isso? Deixa esse livro aqui. Depois eu vejo isso. Parei de ler o livro. Eu fiz umas 3 vezes, 2 ou 3 vezes. Eu abri. Peguei de novo. Comecei a ler. Começou a queimar. Eu vou ler esse livro agora não. Autoridade Espiritual de Watmani. A Bíblia diz que Abel, depois de morto, ainda fala. Amém? Eliseu, depois de morto, enterrado, jogaram um corpo lá no túmulo dele. Quando bateu lá, ele pulou vivo, ressuscitado. Deve estar vivo até hoje o cara por aí. Aleluia, deu um aplauso a Yeshua. Não sabemos qual foi o final dele. Eu sei que sabemos que ele ressuscitou. Então tá lá, o Watmani. Sabe qual a unção para ele escrever aquilo ali? Né? Que aliás ele nem escreveu, sabia disso? O Watmani não escreveu o livro. Foram as palavras proféticas dele. E as pessoas tiveram interesse, teve gente que teve o interesse de anotar tudo. Ele mesmo não escreveu. Olha o que Deus faz, olha o poder de Deus, não há limite ao poder de Deus. Amém? Então sensibilidade espiritual vai acontecer. Olha, Gênesis 3:24 diz assim: depois de expulsar o homem, Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante de fogo, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A porta velha foi fechada. Aí lá, Jesus em João 14:6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, tem que passar por ele é a porta, vem ao Pai, a não ser por mim. Amém? Ele é a porta velha. Então, diante da porta velha, a gente chora, sabia? Quando você chega diante da porta velha, que é o portal da comunhão com Deus, é um lugar para a gente chorar. Por que chorar? Por que chorar? É chorar de emoção, de que você está voltando para casa. Você está de volta para sua casa, de onde você nunca deveria ter saído. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, muito pessoal, muito assim, pessoal, muito íntima. Eu vou abrir agora aqui para o mundo, né? Agora com esse negócio de internet também, né? Antes o Maná era só fechado aqui, né? Agora a gente abriu, agora está sinal aberto, né? Não sei até quando, né? Mas eu fui em Jerusalém, fui lá em Israel e particularmente em Jerusalém. Quem vai a Israel, especialmente vai em Jerusalém. Preferência desse Jerusalém para o final, que é para você ter um impacto da cidade de Jerusalém. Antes de entrar na cidade de Jerusalém, a gente ora, a gente se consagra para entrar na cidade santa de Jerusalém. Esse é o certo a fazer. É óbvio que muita gente não faz isso, né? Então eu estive em Jerusalém, 2011, primeira vez. Um dia, e andando por Jerusalém, por Israel é pequenininho, você vai andando, você vai vendo a geografia toda. E um dia, indo com meu pai, para visitar os irmãos dele, lá no interior do Rio de Janeiro. E fomos. E estamos indo, estou dirigindo, estamos indo. Aí, daqui a pouco, a gente passa numa estrada, que eu olho para a geografia assim, para as montanhas, para a cor da montanha, um barro meio avermelhado, meio com pedras esbranquiçadas. Quando eu fui olhando para aquilo ali, me remeteu para Israel.
a geografia lá de Israel, que era assim, muito idêntico, muito parecido. E nisso me veio toda Israel na minha mente, em Jerusalém. Na mesma hora, fui tomado de um quebrantamento e de um choro incontrolável. E eu prendendo e me segurando, porque eu estou dirigindo, está o meu pai ali, olhando a paisagem, do outro lado, sem saber de nada, está eu aqui explodindo nessa emoção toda, não podendo falar nada. Eu falei, o que está acontecendo? O que houve? Está passando mal? Aconteceu alguma coisa? Está triste? Então eu, disfarçando, explodindo tudo por dentro, chorando, as lágrimas não podia conter. Porque eu me lembrei da minha casa. O Espírito Santo de Deus nos lembra, gente. É um negócio espiritual incontrolável. É um negócio espiritual. Eu nunca morei lá. Minha casa é aqui. Como é que pode isso? Então, por isso que eu estou falando para você, que hoje, eu não experimentei isso, mas isso aqui você vai experimentar. Vai ter um momento, que talvez você esteja sozinho, e vai ter uma reação dessas espirituais, de sensibilidade espiritual. Você vai ver, você vai perceber isso. Amém? Vai ser tremendo, vai ser tremendo. Quer ver uma outra reação espiritual que você vai ter? Todos nós passamos por essa reação. É o temor de Deus, tá? Temor de Deus. Que o temor de Deus, ele vem quando a gente rejeita, né? A gente rejeita o pecado, rejeita coisas erradas, porque tem o temor de Deus. Temor de Deus não é medo, é um negócio que a gente não consegue definir. O que é ter temor de Deus? É um sentido de adoração tão profundo, de um respeito tão profundo, que não é medo, mas você não consegue fazer aquilo. É parecido com o que disse José no Egito, quando ele falou assim: eu não posso fazer isso e pecar contra o meu Deus. Quando ele foi assediado por aquela mulher, né, de Potifar. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Deus, onde que estava Deus? Deus está lá no céu, ele não estava vendo Deus. Ele foi vendido como escravo, Deus não viu, nem defendeu ele. Sabe, às vezes a gente está numa situação difícil, a gente pensa, Deus nem me viu, nem me defendeu. Mas quem tem temor de Deus, sensibilidade espiritual, sabe que nada, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nem coisa alguma poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Nada pode nos afastar. Foi assim com Paulo, foi assim com Jó, foi assim com José no Egito. Então, naquele momento mais difícil dele, ele falou assim: eu não posso pecar contra o meu Deus. É como se o diabo estivesse falando assim: rapaz, Deus não fez nada por você, aí você está aí todo arrebentado, Deus não fez nada por você, e você ainda está preocupado em não entristecer ele. E é como se ele respondesse assim: mas eu tenho temor por ele, eu tenho temor, e por causa do temor a ele, que você, demônio, não sabe o que é isso, né? Como se estivesse falando isso para o diabo, né? Que você não sabe o que é isso, eu tenho esse temor, e esse temor não me deixa nem pensar em me revoltar contra ele. Amém? Então esse temor vai voltar. Nós vamos ler um texto agora de um jovem que viu a porta velha e passou por ela. Ele abriu a porta e olhou um pouquinho dentro. Ele nunca mais foi o mesmo. Você quer conhecer esse jovem? Isaías, capítulo 6. Vamos ler até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
assentado num trono alto e exaltado. Isso já é por dentro da porta. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, preste atenção agora, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Lá estavam as portas, não só as portas do templo, como as portas, como a porta velha, tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. É como se Isaías estivesse falando assim: vocês conseguem imaginar isso, gente? Vocês conseguem imaginar o que está por trás dessa porta velha? E você sabe que Isaías nunca mais foi o mesmo. Você sabe que Isaías começou a revelar a vida de Jesus toda. Nascimento de Jesus, nascimento de uma virgem, sofrimento de Jesus na cruz, morte, ressurreição, o reino vindouro, estabelecimento do reino na terra. Isaías fala do milênio, ele descreve como vai ser o milênio, quando os animais, eles são pacíficos, porque não sei se você sabia, os animais originalmente não eram selvagens, nem o leão, nem o tigre, uma criança podia brincar com eles, eles não eram carnívoros, eles eram herbívoros, eles comiam plantas, não tinha animal carnívoro, nem o homem era carnívoro, nada. Isso lá na porta antiga, isso lá no início, já na terra, já depois do pecado até, não havia carnívoro, isso veio depois. Com a queda, alterou até os instintos dos animais, que ficaram raivosos, ferozes. Mas Isaías diz que no milênio, quando Jesus estiver reinando na terra, voltarão a ser como antes, e a criança poderá brincar com o leão, poderá brincar com o tigre, poderá colocar a mão, sabe onde fica a cobra, aquela cobra venenosa lá numa toca? A criancinha de colo, diz Isaías, irá botar a mão lá e brincar com a cobra, com o basilisco, e nada vai acontecer. Como é que Isaías pôde ver isso tudo? Nascimento, morte, ressurreição de Jesus, volta de Jesus, estabelecimento do reino milenar. Quando a gente passa pela porta velha, não há limites para o que Deus vai nos usar. Não quer dizer que vai nos usar assim foi com Isaías. Quer dizer que vai ser com a gente. Mas coisas tremendas vão acontecer. Amém? Olha, uma outra reação espiritual. Então eu falei da sensibilidade, falei do temor, e agora eu vou falar da reverência. Reverência diante do Todo-Poderoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Não foi isso que a gente cantou? Quando você entra na presença de Deus para adorá-lo, você deve fazer com toda reverência. Sempre que o portal da comunhão se abria diante do servo de Deus, a primeira coisa que eles ouviam era: tira a sandália dos pés, você está em terra santa. Isso é reverência, é respeito. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5 diz assim: o Senhor viu
que Moisés se aproximava para observar a cena da sarça pegando fogo. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém? O que Deus está falando? Onde eu chego, olha o que Deus está falando, estou interpretando aqui. Onde eu chego, é preciso que haja respeito à minha presença. Isso se chama reverência, ato de reverenciar. E por isso diz: tira as sandálias dos pés. Você tem que fazer algum ato, tem que ter algum ato, entendeu? Ah, Deus conhece o meu coração. Tem que ter algum ato. Você vai tirar as sandálias dos pés, você vai ajoelhar, ou você vai estar sentadinho aí, mas sabendo que a presença dele se faz no lugar, sabe? Ele precisa ser reverenciado. Então, quando nós passamos pela porta velha, nós não dizemos assim: ah, Deus sabe, Deus me conhece, ah, não tem nada a ver. Acaba isso, porque começa a haver umas reações espirituais em você. E quais são essas 3 reações? A primeira foi o quê? Sensibilidade espiritual. Você começa a ficar sensível espiritualmente. A palavra de Deus é pregada, ela toca no seu coração. Depois você vai dormir, você pensa. Durante o dia você lembra. Se eu falar para vocês que eu assisto as mensagens daqui, porque uma coisa é estar aqui ministrando, outra coisa é estar aí recebendo. Então agora uma coisa de bom que teve com essa tecnologia é que eu posso em casa depois receber. E eu boto lá no Provisão TV, vai ver que não tem like meu, não tem coisa meu lá. Eu boto e fico assistindo. E às vezes eu assisto uma, depois eu assisto outra. Está aí, ó, prova, André, Laís. A Laís, está assistindo, pai? Estou assistindo a mensagem. Estou assistindo a mensagem da noite do domingo. Estou assistindo a mensagem de quarta-feira passada. E eu fico lá assistindo. Não é, André? E eu fico recebendo. Às vezes eu me pego no final. Levante a sua mão e ore comigo. E estou lá eu mesmo fazendo a oração daqui. E eu lá, amém. Eu dando amém, amém, recebo. Estou falando isso para vocês aqui com sinceridade. Agora, eu antes, tem vários servos de Deus que eu sempre assisti, que eu sempre ouvi. Eu gosto de ouvir Bíblia, mensagens, louvores. Então, olha quantas vezes, e eu vejo honrando aqueles pastores, que bênção, palavra. Tinha um pastor que eu nem conhecia, sabe, de fora do país, em espanhol, naquelas épocas que eu estava querendo ouvir também mais espanhol. Aí eu recebendo, orava, e começava a orar por aquele pastor que eu nem conhecia. Aí, Senhor, abençoe esse homem, guarda a vida dele, meu Pai, que obra extraordinária, livra dos ataques, deve receber muito ataque, guarda essa vida. Amém? Então são coisas do dia a dia, que não sou só eu que faço, eu sei que vocês fazem também, tá? Então, a gente, sensibilidade espiritual com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser tratada de qualquer maneira. Isso aqui é a palavra de Deus, tá? Temos que ter todo cuidado com ela. E quando a gente ouvi-la, ela tem que tocar no nosso coração. Pá, sensibilidade espiritual. Para sentir a presença de Deus nos cultos, sensibilidade espiritual. Temor de Deus. O temor impede o pecado. Amém? Temor. Reverência. Chegou no templo. Nós sabemos que o templo somos nós. Nós sabemos que somos santuário de Deus. Sabemos que a igreja é o povo, não é o prédio. Sabemos disso tudo.
mas nós reconhecemos que esse lugar aqui foi feito para Deus. Foi feito isso aqui para quê? Isso aqui foi feito para clube? Isso aqui foi feito para ser um supermercado? Foi feito para quê? Eu conheço um pastor que ele falou assim para mim, Fernando, a minha igreja fica em tal lugar assim, assim, assim. Eu falei, acho legal. E falando sobre a igreja dele, aí ele falou assim, não ia ser igreja não, eu comprei aquele terreno para fazer um supermercado. Ele era aposentado, falou, vou fazer um supermercado, tem um sonho de ter um supermercado. Aí comprou o terreno. Aí um belo dia ele falou que ficou olhando para o terreno assim e falou assim, peraí, isso aqui dá é um excelente lugar para uma igreja, para ganhar as vidas. E esqueceu o negócio do mercado, construiu uma igreja, tá? E a igreja dele era assim, bem diferente, bem voltada só para cuidar da comunidade, dos pobres, doação. Era um negócio tremendo, tá? Mas sensibilidade. Ele olhou para o local, vou fazer aqui uma igreja. Então, quando você entra aqui, não entra como se estivesse entrando em qualquer lugar, lá na escola, qualquer lugar não. Entra, senta, faça uma oraçãozinha pequena, que seja simples. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, meu Deus. Fala conosco nesse lugar. E fica. Cuida, zela. Viu um negocinho, um papelzinho no chão? Pegue, não espere a limpeza vir, não. Pegue, a limpeza somos nós. Guarde. Zele. Se viu alguém fazendo alguma coisa, às vezes uma criança brinca, né? Criança rabisca, criança rasga as coisas. Vem cá, meu filhinho. Aqui, ó. Toma uma balinha aqui. Não dá na hora não, você vai chupar ali, né? Dá depois. Depois vai ganhar uma balinha. Isso, fica bonitinho. Rasga não. Rasga não que eu vou te dar um prêmio. Ao invés de não rasga não, senão você vai ganhar um beliscão. Você fala assim, não rasga não que você vai ganhar um prêmio. É melhor você dar um presente, conquistar com o presente, do que ameaça, tá? Por favor, vai dar um presentinho que ele não vai fazer. Sabe, essa reverência com o lugar, com cuidado, com altar, com todas as coisas. Isso não é dizer que idolatria, nada disso. Isso é respeito, reverência. Amém? Como que era antigamente? Como que chegava antigamente? Se chegava, antes de sentar, o que o povo fazia lá nos antigamente? Se ajoelhava, não era? Depois sentava. Lembra disso? Hora do apelo, o pastor não precisava pedir. A gente já sabia. E olha que a gente era adolescente e todo mundo fazia isso. Na hora do apelo, ficava tudo em oração. Às vezes, olhava, né? Estavam os adolescentes. Para quê? Para que o pecador fosse tocado ali com a palavra e levantasse a mão, né? No apelo. Então a gente ali na oração, ali, a intercessão, todo mundo parava tudo no momento do apelo. Então isso é porta antiga, hein? Não é nem tão antiga. Se a gente esqueceu essa, quanto mais o Éden. Então é hora de voltar para as veredas antigas. Coloque aí aquele texto de Jeremias de novo, Davi. Jeremias de novo. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. O caminho antigo é o bom caminho. E sigam-no. Aí quando você chegar lá, achará descanso. Você vai achar descanso porque são os braços do Pai. Amém? Então, qual foi a primeira bênção espiritual? Quando a comunhão com Deus é restaurada, você volta a sentir, a primeira bênção das duas. A primeira bênção, você volta a sentir a presença de Deus. Aí você tem reações espirituais, que a primeira é a sensibilidade, depois o temor e depois a reverência. Olha,
Sabe, tudo que eu estou falando aqui, que está sendo trazido para nós aqui, tudo isso aqui chama-se porta velha. Tudo isso que eu estou falando chama-se portal da comunhão com Deus. Você não vai entrar, você já entrou. Amém? Você já está dentro. Você já está dentro. E a segunda bênção, quando a comunhão com Deus é restaurada, você perde o encanto pelo mundo. Então, duas coisas vão acontecer, duas bênçãos. Restaurou a comunhão com Deus, duas bênçãos vão acontecer, né? Restaurou a comunhão com Deus, o que vai acontecer? Você volta a sentir a presença de Deus, sente a presença de Deus. E a segunda, perde o encanto pelo mundo. Então, o mundo, esse sistema mundial, tá? Que inclusive está infectado, tá? Não era tão maravilhoso? Viu? Como é que a igreja sempre falou? Saia do mundo, saia do mundo. Não, eu quero ficar no mundo. Quer ficar no mundo? Olha como é que o mundo está. O mundo está infectado, está com vírus. Viu como é que ele não é tão bonzinho assim? Não é tão maravilhoso assim? Cadê a maravilha do mundo? Então, primeiro, a gente viu, você passa a ter aquela intimidade com Deus. A segunda é que você perde o encanto pelo mundo. Não é que você não vai fazer as coisas, tudo que você vai fazer normal, vai se divertir, vai trabalhar, vai investir, vai crescer, amém? Você vai fazer tudo. Percebeu o que foi falado aqui? Perde o encanto. Encanto. Essa palavra encanto, você está encantado, deslumbrado, hipnotizado, enfeitiçado. Isso que é a palavra encanto. Isso tem que ser quebrado. Pá! Porque uma pessoa encantada, se ela está encantada, ela está sob o comando de outras forças. Forças que a encantaram. Então nós não podemos ter nenhuma força nos encantando. Então o encanto tem que ser quebrado. Amém, queridos? Então quando a porta da comunhão com Deus é restaurada, você perde o encanto do mundo. Você não deixa de participar das coisas, se brincar, se divertir, se alegrar, nada disso, você vai fazer tudo. Só que não vai ser encantado. Amém? Não será encantado. Então, porque quando a gente passa pelo portal da comunhão, a porta velha, né? Aí o que a gente vê? O que a gente se depara? A gente se depara com a glória de Deus, com as belezas do Éden. Aí a gente se depara com aquilo tudo, e aquilo vai nos encantando. Então vamos ver aqui algumas razões para a gente não se encantar. Primeiro que o portal da comunhão dá a você acesso à glória de Deus. Ele dá a você acesso à glória de Deus, querido. Então você vai ver a glória de Deus. O brilho da glória de Deus não se compara a nenhum brilho desse mundo. Amém? E Deus vai honrar o seu desejo, vai mostrar a glória dele. Glória a Deus. Segunda razão, o portal da comunhão dá a você acesso ao extraordinário de Deus. O que é o extraordinário de Deus? Tudo que tem nesse mundo é comum, é ordinário. Tudo que tem nesse mundo. Esse portal, ele dá acesso ao extraordinário. Então serão maravilhas incomparáveis que vão acompanhar a sua vida. A sua vida vai ser acompanhada por maravilhas. Você consegue imaginar o que é isso? E finalmente, o portal da comunhão com Deus, ele dá acesso à eternidade com Deus. Ele dá acesso à eternidade com Deus. A gente pensa assim: quando a pessoa morrer vai começar a vida eterna. Não. Quando você entra na presença de Deus, quando você passa pelo portal já da conversão, né? E quando você passa por esse portal da comunhão com Deus,
começam as bênçãos da eternidade vindo sobre você. Então, aí diante disso tudo, você vai se encantar pelo mundo como? Como que você vai se encantar pelo mundo? Se você tem a visão da glória de Deus, o extraordinário de Deus, você vê e isso começa a ocorrer na sua vida. A eternidade de Deus começa a fluir na sua vida. O mundo vai conseguir te encantar com o quê? Não vai te encantar. Pelo contrário, você vai levar encanto ao mundo. E o encanto que você vai levar ao mundo é Jesus. As pessoas vão ficar encantadas com você. E vão dizer, como que você é tão especial? E você vai dizer, por causa de Jesus. Sente aqui que eu vou falar para você sobre ele. E a pessoa vai ficar encantada. Amém? Aí pode, se encantar por Jesus pode. Agora com esse mundo não. Amém, queridos? Queridos, feche seus olhos. Um minutinho. Feche seus olhos. Quero voltar ao começo de tudo. E nós vamos ouvir esse som. E vamos falar com Deus. Você é sentadinho mesmo por enquanto. Quero que agora, eu te peço agora, com todo carinho, que você aqui, você que está em casa também, se desligue agora de tudo e comece a pensar em Deus. Quem estava aqui pela manhã e estava ligado, eu acredito que todos perceberam que essa porta já foi aberta aqui pela manhã. A porta do Éden, a porta de volta para casa. Lembra do filho pródigo? Comece a falar com Deus. Vamos falar, eu também. Veja essa porta. Feche os seus olhos e veja essa porta. Imagine essa porta. Cada um vai imaginar de um jeito, né? Como é que é uma porta velha? Se Deus nos deu imaginação, foi para que a gente pudesse usar, né? Imaginação é algo tão poderoso que os robôs não têm, né? Da inteligência artificial. Eles estão lutando para conseguir um pouquinho de consciência para os robôs, não conseguem, né? Você imagine o nível de imaginação. Quando que eles vão conseguir? Nunca. Porque isso é uma atribuição, um atributo de Deus para nós. Isso faz parte da imagem e semelhança de Deus. O homem não vai alcançar isso não. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Então imagine uma porta velha. E lembre-se, por trás dessa porta está o princípio de tudo. Quando Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por trás dessa porta está o início de tudo. Por trás dessa porta está o jardim. Por trás desta porta está a comunhão com Deus. Por trás dessa porta estão os bons princípios antigos que foram esquecidos, desprezados, e que o diabo faz de tudo para que eles sejam apagados da história. Mas eles estão lá.
e principalmente está o pai de braços abertos. Lembra do filho pródigo? Vou voltar para estar com meu pai. E ele voltou e a porta velha estava aberta. Sempre quando você visualizar a porta velha, visualize-a aberta ou se abrindo. Porque desde que Jesus morreu na cruz, ele abriu aquela porta. Um novo e vivo caminho foi aberto. E nós temos acesso à presença do Pai. Vai falando com o Pai. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Pode passar pela porta, querido. Vou regressar ao caminho. Corra no caminho. Abrace o seu pai. Você é aceito. Você é restaurado. Senhor, me arrependo. Senhor, me arrependo. Senhor, diga para ele: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos nos colocar de pé? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga para ele: eu quero voltar. Diga para o Senhor. Você está no jardim, feche os seus olhos. Ao primeiro amor. Diga para ele: quando o seu coração queimava, quando você se alegrava com a palavra, quando você queria falar com Deus, diga para ele: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a
Sabe quem está lá fora? A serpente. Ela não pôde voltar, mas você voltou. Paz. Olha as árvores. Olha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olhe na certeza de que nunca mais você obedecerá à serpente. Agora olhe a árvore da vida. Pode pegar o fruto dela. Da árvore da vida pode pegar o fruto. Dê a mão ao seu Pai Celestial. Talvez você não sabe nem o que é dar a mão ao Pai, né? Mas o Pai Celestial pode dar a mão a Ele. Passeie pelo jardim e declare: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai bendito, obrigado, Senhor, por nos ter colocado de novo para dentro do jardim. Obrigado por nos colocar de volta para o jardim. Estamos de volta em casa. Estamos de volta em casa. O portal da comunhão com Deus. A porta velha. Sem a presença da serpente, ela não volta mais. Mas os filhos voltam. Os filhos voltam para casa. Estamos de volta ao jardim. Estamos de volta ao princípio. Comunhão com Deus. Intimidade com o Pai. O encanto do mundo se perdeu. Acabou. A alegria do Espírito. A serpente não controla mais. Ela não manda mais a gente fazer o que não deve. E se mandar, não obedeceremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu entregaste o Teu Filho Jesus para morrer naquela cruz, e aquele sacrifício abriu o caminho de volta para casa. E estamos de volta. Muito obrigado, meu Deus, que nunca sai de nós o impacto da Tua presença e a certeza de que voltamos para casa. No nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado por essa noite, por esse encontro tremendo. Em nome de Jesus. Amém, amém.